Vamos abrir 1 Coríntios. Nós temos falado sobre o propósito eterno de Deus e considerado sobre o caminho da espiritualidade, né? O caminho do crescimento da vida cristã. E a gente vê que esse propósito de Deus, ele não é um propósito abstrato, né? Ou seja, algo que a gente não possa tocar. Não se trata de uma questão de teoria, mas se trata de um chamamento vivo para podermos participar agora. É claro que tem uma repercussão eterna nos céus, né, no mundo vindouro, mas existe uma etapa que da cruz para cá ela vem sendo desenvolvida através daqueles que têm entregado as suas vidas ao plano de Deus, né? Então o Senhor quer realmente que a gente entre por revelação na esfera espiritual do propósito de Deus. Uma coisa é sermos salvos e outra coisa é, além de sermos salvos, vivermos de acordo com o propósito de Deus. Porque a falta de compreensão do propósito de Deus pode nos levar a uma vida egoísta de fazer com que a salvação ela seja uma salvação para o benefício do homem e não o benefício de Deus, né? Porque assim, quando Jesus morreu, nós ganhamos, porque nós estávamos condenados. E o que Deus ganha com isso? Deus, ele espera que ao nos salvar, possamos viver para a sua glória, né? Então, a salvação ela não tem um fim em si mesmo, né? A salvação ela visa promover a glória de Deus. Um irmão chamado John Nelson Darby, ele fala que Deus tem dois princípios que regem o universo. Um princípio chama-se graça, o outro chama-se governo. Deus faz tudo pela graça para levar o homem a estar de volta ao seu governo, né? Então assim, tudo que Deus fez, tudo que Ele executa e o seu agir nas nossas vidas é por causa da sua graça. Não é porque o homem merece, o homem pode, não é. É a graça de Deus que tem nos atraído, nos salvado e nos sustentado até aqui. Só que Deus nos dá a graça não tão somente para nos libertar do pecado. De fato, a graça é toda suficiente e ela nos leva a viver uma vida vitoriosa. Uma vida que vence o pecado, uma vida que vence o mundo, o diabo, a morte, as trevas. A graça de Deus permeia todo esse aspecto negativo e nos faz triunfar sobre tudo isso. Mas muito mais do que isso, a graça ela é poder de Deus para obedecermos a Deus. Se alguém recebe graça para a salvação, mas essa salvação não gera obediência, então ele está transformando a graça de Deus em libertinagem. E Paulo fala isso, né? Essa passagem aos Coríntios, né? Vamos ver aqui, 1 Coríntios. Na verdade, acho que é o 2 Coríntios. 2 Coríntios 6. O verso 1. Você achou o controle? E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Você está vendo o que Paulo está falando? Não recebais em vão a graça de Deus. Por quê? Porque os coríntios receberam a graça de Deus. Mas essa graça estava sendo usada de uma maneira indevida. Deus comprou os coríntios para Cristo pelo seu sangue. Eles foram redimidos, eles foram lavados, eles foram purificados, mas agora estavam voltando à vida velha. Tanto que Paulo fala, né, que
eles não poderiam ser mais devassos, ladrões, beberrões, né? Adúlteros, nada disso. Vocês já foram lavados, vocês já foram santificados pelo nome do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Quer dizer, eles eram salvos, mas passaram a usar a salvação para benefício próprio. Então eles passaram a se apartar do propósito eterno de Deus, né? Então um aspecto do princípio de Deus que rege o universo e todas as coisas chama-se graça. Mas a graça tem uma finalidade: nos levar de volta ao governo de Deus. Então a graça, ela é tão gloriosa, ela é tão grande, que ela tem glória, ela tem louvor. Paulo fala aos Efésios, né, para o louvor da sua glória e louvor da sua graça. Quer dizer que a graça, ela tem um louvor, a graça, ela tem essa glória de fazer com que tudo volte para Deus, tudo volte para o propósito de Deus. Então nós agora recebemos a graça, mas para que recebemos a graça? Não tão somente para sermos salvos, mas recebemos a graça especialmente para que Deus restaure o seu governo na terra. A gente se lembra quando Jesus ensinou os discípulos a orar. E ele começa assim, que nós deveríamos começar a orar: Pai nosso que estais aonde? Nos céus. Depois o que mais que ele fala? Santificado seja o teu nome. Ué, como que o nome de Deus é santificado? Através de nós, né? Não é tanto nos céus. Ele já reina nos céus, mas ele quer reinar na terra. Deus quer que nós sejamos separados para ele. A ideia de santificação é separação, é entrega, né? É ser totalmente separado para o Senhor. Então, como que Deus pode ser santificado? Deus pode ser santificado quando ele conquista um povo para si. E ele segue orando, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que mais? Você lembra o que mais? Venha a nós o teu reino. Tá vendo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quer dizer que nos céus ele tem uma vontade soberana que ninguém impede. Por quê? Porque naquela vez que aquele querubim ungido, ele quis usurpar o trono de Deus, e ele se rebelou contra Deus, promovendo aquela sedição, né, de 1/3 dos anjos que se levantou contra Deus. Ele então lançou Satanás dos céus. O trono de Deus é inabalável. Então, quando Jesus ora, venha a nós o teu reino, ou seja, na terra, porque Deus reina nos céus. A esfera do reino de Deus vai de eternidade a eternidade. Antes de Deus criar o homem, ele sempre reinou. Mas depois que Deus criou o homem, ele ainda reina nos céus. Porém, na terra, ele reina através daqueles que lhe oferecem lugar. Por que ele fala, venha a nós o teu reino? Porque o reino não havia vindo ainda. O reino permeava a eternidade e passava pela terra, mas não de forma plena. Quando Jesus estava na terra, o reino de Deus então começou a se manifestar. O reino de Deus está entre vós. E como que o reino de Deus estava entre vós? O reino de Deus estava entre eles através da pessoa do nosso Senhor, porque Ele é o Rei. Ele veio trazer a esfera do reino para a terra. Onde Jesus estivesse, ali estava também a esfera do reino de Deus, porque o Pai reinava sobre ele. Mas agora, quando Jesus ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, é porque na terra há uma outra vontade. Deus precisa levar o homem a se dobrar diante dele. Quando Adão pecou, Adão entregou ao adversário o direito de dominá-lo. Jesus falou assim, eis que é vindo o príncipe desse mundo ou desse século e ele não tem nada em mim. Estão lembrados que ele fala assim? Ele reconhece Satanás como príncipe
desse século. E Paulo fala: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Esse século é esse mundo maligno. Nesse mundo maligno, Satanás é o Senhor. Satanás reina. Não é Deus que inspira as trevas. Deus não é Deus de trevas. Deus é Deus de luz. Ele não é Deus de anarquia. Ele é Deus de ordem. Não foi ele que injetou a morte. A morte veio por consequência da desobediência que gerou o pecado, e pelo pecado a morte entrou e permeou a todos os homens. Então, quando Deus olha a terra, ele encontra que, ainda que ele é o Senhor soberano, o homem tem um livre-arbítrio no sentido de escolher, no sentido de querer se entregar à graça de Deus. É claro que o homem, estando morto, como poderá escolher? Como poderá ser despertado? Como poderá obedecer? Ele está morto. Mas o Evangelho gera vida. O Evangelho gera luz. Deus desperta o espírito do homem e dá condição ao homem receber ou não o Evangelho das boas novas de Jesus Cristo. É nessa oportunidade que o Senhor espera que o homem abrace a sua graça. Agora, quando Jesus está orando, que venha a nós o teu reino, ele espera que aqueles que estão na graça possam se dobrar ao governo de Deus. A graça é só um meio para o governo vir. A graça é um favor imerecido de Deus para o homem. O homem não pode se salvar, não pode viver a vida cristã, o homem não pode fazer nada. Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele fala isso por causa da graça. Todas as coisas que nós fizermos de acordo com a vontade de Deus, é a graça de Deus que está nos sustentando. Deus não espera que o homem obedeça cegamente, Deus não espera que o homem se esforce para melhorar, Deus não espera o ativismo do homem, que o homem saia por aí fazendo coisas. Deus espera que o homem viva pela sua graça, porque Ele deu a sua graça através da pessoa do seu Filho. Então a graça, ela nos capacita a viver para Deus. A graça nos condiciona a agradar a Deus. Ela nos traz de volta ao centro da vontade de Deus. A graça está disponível para nós. Nós podemos confiar que quando nós damos amém à palavra de Deus, essa palavra nos dá graça. E é a graça que nos condiciona a obedecer a Deus. Muitos não conseguem servir a Deus, porque eles querem servir a Deus sua própria força. Deus não espera que o homem se esforce para agradá-lo, no sentido de que o homem possa melhorar. Não. Deus só espera que o homem venha a Ele pela fé. Se entregue a Ele pela fé. E à medida que tem a comunhão, crendo na palavra, o homem recebe graça abundante para agradar a Deus. Por isso que, ao falar Paulo dessa transição do homem natural a ser um homem regenerado, isso é obra do Espírito Santo. Isso é resultado da graça de Deus. Mas se o homem é regenerado e não conhece realmente o propósito de Deus, se o homem se desvia da vontade de Deus, ele pode se tornar um santo carnal, como foram os irmãos de Corinto. E o que fazer agora? Agora Paulo espera trazer a igreja de Corinto de volta. E ele quer que os santos conheçam a graça de Deus, o alvo da graça de Deus. Os cristãos de Corinto passaram a tentar desenvolver o estilo de vida cristã sem a graça de Deus, e isso gera carnalidade. Imagine você chegar para um morto e falar: fulano, levanta, vamos trabalhar, vai fazer suas obrigações. Seria uma tolice. A pessoa morreu. Então, como pode alguém impor que a pessoa mude de vida por ela mesma? Impossível. Isso quer dizer que nós estamos pregando que as pessoas devem permanecer no pecado? Não, disse Paulo, de maneira nenhuma. Como permaneceremos no pecado, nós que morremos para o pecado? Paulo não espera que a gente permaneça no pecado, mas tampouco espera que o homem mude por si mesmo. O homem não tem condição de mudar por si mesmo. Então o que ele espera? O que ele prega? Ele prega que agora nós estamos em Cristo. Deus mudou o centro
de vivência nossa. Antes estávamos em Adão condenados, agora Deus nos comprou e nos coloca em Cristo. Nós podemos, pela fé, viver por essa nova vida que Ele nos deu na pessoa do Seu Filho. Então, em outras palavras, a vida cristã não é uma vida de tentativa. Não é uma vida que o homem vai tentar viver bem, não é. Vida cristã é viver pela vida do outro. Que outro? O outro é somente aquele que pode agradar a Deus. Ninguém mais pode agradar a Deus. Nenhum homem foi capaz de agradar a Deus suficientemente. Todos no passado agradaram a Deus parcialmente, mas ainda a natureza é uma natureza pecaminosa. Mesmo João Batista, Moisés, Elias, nenhum deles tinham a nova vida abundante dentro deles. Eles tinham o Espírito Santo que vinha sobre eles, mas a natureza ainda era uma natureza pecaminosa. Agora não. Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Essa vida está dentro de nós. Então o que Ele espera? Ele não espera que a gente se volte para nós para tentar agradar a Deus. Não. Ele espera que a gente se volte para Cristo, que está dentro de nós pela fé. Em união com Cristo, podemos agradar a Deus. Quando nós damos amém à palavra de Deus, ela gera vida em nós. É como se falássemos, né? Senhor, como é que eu posso fazer isso? E Deus falasse para nós, você não pode. Nossa, mas a tua palavra fala para mim fazer. Sim, mas é para você fazer em Cristo. Somente através da vida de Jesus, que é uma vida de ressurreição, porque ele ressuscitou dentre os mortos, então ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o natural, as trevas, o diabo, ele venceu tudo. Somente essa vida de ressurreição é que pode nos levar a viver uma vida além do natural. Morte não pode vencer a morte. Natural não pode vencer o natural. Velha natureza não aperfeiçoa a velha natureza. Compreende, irmãos? Quanto mais tentarmos viver pela vida velha, mais abundará o pecado em nossa vida. Mais ativará a lei do pecado e da morte em nós. Não é a vontade de Deus que o homem tente melhorar. É a vontade de Deus que o homem conheça a Cristo. E quando passamos a conhecer a Cristo, o pecado perde o seu poder. Porque a revelação de Jesus nos transforma na sua mesma imagem. Então agora Paulo está falando aos cristãos, não recebais a graça de Deus em vão. Vocês têm a graça de Deus. Mas por que são carnais? Porque estão vivendo pela carne. Estão vivendo pelo velho homem. Estão vivendo como se Cristo não houvesse morrido por nós e ressuscitado por nós e derramado em nós pelo Espírito Santo. Ele já está dentro de vocês. Ele vai falar, olha aqui comigo, 1 aos Coríntios capítulo 15, sobre a graça, uma frase maravilhosa. Verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, por perseguir a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que coisa maravilhosa essa que Paulo está falando. Você está vendo? Ele está dizendo, pela graça de Deus sou o que sou. Um homem espiritual. Um homem que vivia além da expectativa humana.
Um homem que reinava em vida. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele tinha consciência que ele estava de pé não porque ele era alguma coisa. Ele estava de pé porque a graça de Deus o sustentou. Irmãos, às vezes nós falamos, quem sou eu? Pobrezinho de mim. O que será de mim? Sabe o que você está fazendo quando você fala assim? Anulando a graça de Deus. Parece humildade, isso é comiseração. Comiseração é o senso de coitado de si mesmo. Isso é uma desgraça, não é graça. Isso é massagear o ego. Irmãos, devemos falar como Paulo, tudo posso. Não em mim, mas naquele que me fortalece. Muitos cristãos deixam de ser usados por Deus porque falta ousadia. Deus não nos deu espírito de covardia, disse Paulo a Timóteo, mas de moderação, de amor e de fé. Ousadia. Ousadia para declarar a palavra, ousadia para crer que estamos em Cristo e confiar que quando Ele se move, nós podemos nos mover com Ele, que nada nos faltará. Você está vendo o que Paulo está falando? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quer dizer, um homem que respirava morte, ameaça. A Timóteo ele fala que foi o pior dos pecadores. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele não vivia uma vida de pecado, né? Tampouco vivia uma vida forçando uma santidade em si mesmo. Também não. Isso não é vida cristã. Às vezes os cristãos estão agarrados numa pilastra para que a tentação do mundo não os arraste. Isso não é vida cristã. Isso é o homem tentando livrar a si mesmo. Não. Vida cristã nos coloca acima do poder do pecado, acima do poder do mundo, acima das trevas. É uma vida interior que venceu tudo isso. Deus quer nos ensinar a viver por essa vida. Que vida é essa? É a vida que vence. Eu não venci, mas Ele venceu. E Ele que venceu está em nós. E porque Ele está em nós, nós podemos viver por essa vida. Então o segredo não é o quanto eu me esforço, mas é o quanto eu creio. E quando eu creio, a graça se torna abundante na minha vida. Irmãos, o crer libera o poder de Deus, enquanto que a incredulidade, ela espanta o Espírito Santo de nós. Percebe? A fé é a porta dos céus na terra. E a incredulidade e o orgulho é a porta do inferno no homem. Alguns pensam que o maior pecado é o adultério. Gente, o pecado para a morte é o adultério. Se alguém cometer esse pecado, não tem salvação. Já encontrei várias pessoas na rua, na sarjeta, porque alguém pregou para eles não só esse tipo de pecado, mas outros pecados, que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, o nosso Senhor, nos purifica de alguns pecados. Não é assim que está escrito? Ah, não? Como é que está escrito? Todo o pecado. Então qual é o pecado então que impede a obra de Deus? Lembra que Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Depois ele fala o quê? Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Então, o não crer é uma afronta a Deus. Compreende? João diz que nós o tornamos mentiroso quando nós não cremos no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Você crê que Deus é mentiroso? E você crê? Você crê? Irmãos, por que então duvidamos da palavra de Deus?
Por que às vezes a Bíblia é um livro tão velho e tão distante de nós? Como pode muitos falar que isso foi para aquela época? Percebe, irmãos? A obra de Satanás, entre outras, é nos levar a desconfiar da autoridade da palavra de Deus. Mas ela é a palavra de Deus, e nenhum daqueles que confiarem na palavra jamais serão confundidos. Então você não crê, é uma blasfêmia. É uma afronta. É uma Não é afronta. pecado imperdoável. Não. Você pode crer lá na frente. Claro. O pecado, a blasfêmia que Jesus está falando aí é atribuir a Satanás a obra que é do Espírito Santo, né? Mas o que eu quero dizer é que alguns acham que alguns pecados são tão elevados e ignora que a incredulidade e o orgulho é muito superior em afrontar a Deus do que o próprio pecado de adultério ou qualquer um outro. Não estou pregando para alguém pecar. O que eu estou querendo dizer é que existem muitos cristãos moralmente corretos, santinhos entre aspas, que são um bando de incrédulos e impede o agir de Deus. Lembra aquela vez que Jesus entrou na casa de Simão, um homem nobre da corte, né? E veio uma pecadora, começou a beijar os pés de Jesus e enxugar com as suas lágrimas. E Simão falou assim: isso aí não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia quem está beijando o pé dele, que é uma pecadora, uma prostituta. Alguém lembra o que Jesus falou? Simão, Simão, uma coisa tenho para te dizer. E Jesus começa a falar para ele, né? Um homem tinha 2 devedores. Um certo senhor tinha 2 devedores. Um devia muito, o outro devia pouco. Ele perdoou os 2. Qual dos 2 vai amar mais o seu senhor? E Simão falou: aquele que devia muito. Falou: pois é, Simão, entrei na sua casa, você não me osculaste. Essa aqui não cessa de beijar meus pés. Eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés, mas ela está lavando os meus pés com lágrimas. Porque ao que muito é perdoado, muito ama. Aí depois ele fala aos fariseus e ele diz assim: por isso vos digo que os publicanos e as meretrizes entram no reino de Deus adiante de vós. Oxe, essa é uma palavra dura, hein? Porque eles eram muito certos, cheios de orgulho e incredulidade. Percebe, irmãos? Então o ato de não crer, o ato do orgulho do homem achar que ele é alguma coisa, eu diria que é uma afronta muito superior do que os pecados externamente terríveis. Aquela mulher adúltera, por exemplo, foi flagrada em um ato de adultério, e aqueles homens vieram condená-la e desafiar Jesus também a tomar uma decisão. E aí, Jesus, pegamos essa mulher no ato de adultério, na lei está escrita, né, que deve ser apedrejada. E você, o que diz? E Jesus simplesmente falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Vocês acham que vocês são melhor que ela? E não eram. Parece que o pecado deles era muito maior do que o pecado de adultério. E todos saíram. Então, irmãos, agora Paulo está falando essa questão da graça, essa questão do crer, essa questão de receber a graça de Deus pela fé na palavra de Deus. O verso 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. E lá ele fala: não recebais a graça de Deus em vão. Irmãos, se eu perguntar a você, e eu queria que você fosse muito sincero, se você não lesse os evangelhos assim até o fim, até a traição de Jesus e tal, quem você pensaria que era o traidor dos 12 apóstolos? Pode ficar muito à vontade. Lembra-se do início? Qual dos apóstolos ou dos discípulos deu mais trabalho para o Senhor? Pedro. Agora pense num bonzinho. João não foi, que ele quis fazer. Não foi João.
João foi chamado filho do trovão, menina. Tiago também não foi. Não, que Tiago? Não, mas isso foi depois. Mirinha, Tiago contendeu com o outro porque ele queria o lugar de preeminência. Ele queria estar à direita e o outro na esquerda. Eles estavam discutindo no meio do caminho. Foi chamado filho do trovão. Foi bonzinho, não. Está enganada. Eu não lembro. O mais quietinho era Jonas. Na dele, O melhor que tinha. falava pouco. Aparentemente era o melhor que tinha. Percebe? Infelizmente, às vezes, as igrejas, entre aspas, estão cheias de crente bonzinho. De Judas. Cheio de Judas. Cheio de Judinhos. Tudo santinho, ninguém fala nada. Concordo. Mas não presta para nada. A pior raça que tem, irmãos, é os crentes bons. Tá bom? Não presta, irmão. Uma fomone mais desconfia. Ô, irmão. O cara quietinho, não fala nada. Ixi, tenho medo danado desses crentes. Hoje eu recebi um e-mail de uma irmã que nós tivemos uma sessão aqui do domingo à tarde, que queria saber sobre divórcio, casamento. Mas teve uma hora que ela se exaltou. Eu quero saber a verdade na palavra. Não é possível. Aí hoje ela me mandou, ô irmão, me perdoe porque eu me exaltei e tal. E eu estava falando pro Roberto hoje, eu falei, eu amo esse tipo de gente. Porque ela briga porque quer conhecer a verdade. Ela não está assim, sendo autoritária, rebelde, não. Ela está como um vulcão em erupção. Ela está querendo compreender a verdade. Agora tem gente falando, o que você acha dele? Fala, para mim tá bom. Você prefere assim, assim, tanto faz. Meu irmão, não tem convicção, não tem personalidade. Então, aparentemente Judas era o melhor dentre eles. Mas Judas foi alguém intratável. Ele nunca se dobrou à vontade de Deus. Era uma vida natural. Não permitiu ser tratado. É. Tá cheio de crente que não permite ser tratado. Você está entendendo? E Pedro não. Pedro foi alguém que, porque ele estava sempre se expondo, ele era tratado, quebrantado e transformado. Ele quer ser tratado, sempre vai se expor. Muitas das vezes a gente pensa, mas se eu falar, eu posso errar. Se eu falar, não vou falar, já pensou? A gente fica se protegendo. Aquele dia me deu vontade de fazer isso. Mas quem sou eu? Percebe? Então nós vivemos a nossa sombra. O irmão Watmani, que foi muito usado por Deus, ele ia até a Margaret Barber e ele cutucava ela, falava coisa para ele ser corrigido. Já pensou? Ele queria ser corrigido porque ele não queria perder tempo e viver errado, viver no escuro. Hoje nós somos o contrário, nós nos protegemos. Né? Então, nós vamos vendo que a graça de Deus, ela sempre vai atuar não naquele que se esconde, não naquele que se protege, não naquele que não se expõe. Ela vai operar na vida daquele que se entrega, que se dá, que crê, que anda, sem medo de errar. Nós vamos errar. Né? Nós vamos errar. Mas ao errarmos, claro, querendo acertar, isso abre caminho para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Ninguém atinge maturidade, irmãos, se não se expor ao confronto da cruz. Não existe isso. Muitos cristãos querem crescer, mas eles estão sempre escondidos. E que interessante que Pedro, ele estava sendo quebrado para receber uma nova vida. E a nova vida era a vida de Jesus. Enquanto que Judas, porque não foi quebrado, a vida e a luz nunca pôde atingir o seu interior. Quando Judas foi trair Jesus no horto, Jesus fala assim, amigo, a que vieste? Você se lembra disso? Jesus chama Judas de amigo. Claro que ele é o Senhor, ele sabia quem o havia de trair, mas dá aquele senso de que o amor do Senhor é tão grande que, de fato, o mesmo amor que ele deu a João, a Pedro, a Tiago, ele deu a Judas também. Ele não desprezou Judas. Ele tratou Judas com honra.
Mas Judas recebeu a graça de Deus em vão. Ele não foi tratado por Deus. Percebe, irmãos? Então, quando Paulo está falando não receber a graça de Deus, ele está falando daquela dádiva que Deus dá a pessoas, a oportunidade que Deus dá a pessoas, a ambiente que Deus dá a pessoas, ao nível de palavra que Deus dá para nós, a oportunidades, e nós não aproveitamos. Compreende? Por isso que a Bíblia diz: ao que muito é dado, muito será, vai ser cobrado, né? Nós temos que aproveitar o que Deus está dando para nós. Uma vez, Eliseu foi àquela casa daquela viúva, né? E ele foi multiplicar o azeite da vasilha, da botija, né? E ele falou: ó, vai buscar, arruma mais vasilha. E aquela mulher foi e pegou com as vizinhas o máximo que ela podia. Ou seja, ela soube aproveitar aquela oportunidade que Deus deu para ela. Coloca essa vasilha como você e eu. Às vezes nós não nos abrimos à graça de Deus, nós temos medo da graça de Deus. Temos medo de se entregar. Sei lá o que vai acontecer. Tem gente que tem medo de servir a Deus como se Deus fosse um carrasco. É como se falasse: ah, Senhor, espera um pouquinho, agora que a minha casa está ficando pronta. O outro que é solteiro fala: ai, Jesus, não volta agora não, estou quase casando. Já pensou Deus me chamar para o ministério? Logo agora, ah, Senhor, não faça isso. Quantos medos, quantos temores nós temos dentro de nós. Irmãos, tudo isso vai passar. Mas nós temos muito medo de nos expor. E às vezes vivemos escondido numa máscara, né? Não tenha medo, irmãos. Ele ama as nossas intenções, né? Então, quando Paulo vem falando sobre isso, quão grande é o seu amor, né? Você se lembra também daquele rei, acho que foi com Eliseu, que ele manda ferir com a flecha a terra, e quantas vezes ele ferisse, tantas vezes ele venceria o adversário. E infelizmente aquele rei, ele tocou somente 3 vezes na flecha na terra, e o profeta ficou indignado, falou: pô, só 3 vezes? Se você tocasse mais, tantas vezes mais, seus inimigos seriam vencidos. Às vezes nós fazemos assim, a gente pique, pique, pique. Nós impedimos a graça de Deus nas nossas vidas. Pedro tinha essa ousadia, né? Tá Jesus andando sobre as águas, fala: se tu és mesmo filho de Deus, então manda eu, então vem. Quer dizer, ele era impetuoso, tem hora que ele volta para trás, mas ele tinha isso, ele era alguém que se dava, ele não tinha medo. E isso é bom. Ah, mas se eu errar? Se errar, isso vai dar a oportunidade do Senhor trabalhar na sua vida. Tem pessoas que nunca vão dirigir um carro, nunca vão andar de bicicleta, nunca vão andar de avião, porque eles têm medo de errar. Mas todos nós erramos. Eu já caí de bicicleta muitas vezes, já bati o carro, devagarzinho, mas já bati. Não tenha medo. Na vida cristã também é assim. Não temos que ter medo. É à medida que nós vamos exercitando que nós vamos amadurecendo e vai dando a oportunidade do Senhor trabalhar em nós. Se você me perguntar hoje, a quem eu entregaria meu carro? Uma pessoa que nunca bateu, ou uma pessoa que já bateu 15 vezes, provavelmente eu daria para quem já bateu as 15 vezes. Porque ele amadureceu na estrada. A menos se o cara é ruim demais e vai bater a 16ª, né? Mas é muito difícil. Por exemplo, você tem uma empresa, você vai contratar alguém que saiu da faculdade inteirinho, ou você vai contratar um cara que já quebrou 3 empresas dele e agora quer acertar? Provavelmente você vai contratar quem já faliu 3 vezes. O cara tem muita experiência. A vida cristã também é assim. Tem gente que às vezes me pergunta: "Jéssica, como é que você consegue falar a palavra?" Eu queria saber como é que eu posso falar a palavra. Eu falei: começa desse tamaninho. Fala um versículo, irmão. Ah, não, eu queria falar uma coisa maior. Eu falei: então você nunca vai falar nada. Você é glutão, né?
Começa devagarzinho, né? Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Mas não, ele já quer falar uma coisa grandiosa. Quer memorizar a Bíblia, memorizar. Não é. Aquilo que Jesus falou, dá e ser-vos-á dado, vale também para a palavra. Se você fala a palavra, o Senhor te dá mais. Mas se você fecha a boca, você fecha a boca da palavra, ela não vem. Quase sempre, quando a gente compartilha a palavra ou está estudando para compartilhar, o Espírito Santo abre muito mais a palavra e às vezes chegamos à conclusão, aquela palavra foi muito mais para mim do que para os irmãos. Eu aprendi muito mais do que os irmãos. Deus nos enriquece. Mas se você nunca se dá, nunca vai poder desfrutar. Então, isso que Paulo está falando, que envolve vida cristã e envolve serviço. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É por isso que em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aqueles que têm vergonha, que se intimidam, que negligenciam, por ter temor de se expor, de errar, né? Valorizam mais a sua aparência do que honrar a Deus. Tem pessoas que são assim. Valorizam mais se autopreservar do que preservar o testemunho do Senhor. Paulo andou nu. Jesus também foi despido. Teve uma coroa de espinho. Quantas lutas, né? Quanto foi exposto, mas eles honraram o nome do Senhor. E Paulo fala a Timóteo, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Às vezes nós temos vergonha. Às vezes temos vergonha até de falar que somos cristãos. Tem cristão que tem vergonha de levar a Bíblia. Já pensou se meus colegas de trabalho souberem que eu sou crente? Nossa, estou roubado. Às vezes nós temos isso. Vamos ver uma última passagem, né, sobre essa questão da graça de Deus, que é 2 a Coríntios. E isso se refere à vida cristã e serviço. Isso eu estou falando do caminho da espiritualidade, né, que Paulo queria que os cristãos de Corinto atingissem, né? 2 Coríntios capítulo 12. Paulo vai falar algo maravilhoso aqui. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Espera aí, irmãos. Ô Paulo, você não prestou atenção se foi no corpo ou fora do corpo? Parece que é isso mesmo. E outra coisa, você demorou 14 anos para contar isso aqui? Também é isso mesmo. Puxa, mas às vezes a gente sonha de noite, antes de amanhecer, todo mundo já sabe. Nós somos rápidos em falar da nossa experiência, somos rápidos em criticar, rápidos em falar a palavra. Nós queremos ensinar todo mundo, criticar todo mundo, mostrar para os outros que nós somos melhores. Não é verdade? Tem gente que quer pregar, já quer corrigir todo mundo, exortar todo mundo. Paulo está dizendo que ele esperou 14 anos para falar as visões e revelações que ele recebeu. Porque ele não queria que as pessoas tivessem uma imagem dele acima do que de fato ele era em Cristo. Então a tendência é a gente exibir aos outros uma coisa que nós não somos. E às vezes contamos coisa para nos autopromover. Isso é o ego, né? Não conhecer a cruz leva a gente a fazer isso. A gente às vezes gosta de jactância, né? Que é um termo que Paulo usa, ou seja, se auto-vangloriar, né? Mas já pensou, não sabe se foi no corpo, se
fora do corpo, ele nem deu bola para isso. A atenção dele está no Senhor. Hoje tem gente que fala do inferno, irmão. Já li livros. Tem um livro chamado A Divina Revelação do Inferno. Todo mundo falando do inferno, capeta, nome de demônios. Gente especialista no diabo. E que interessante, Paulo escreveu 13 epístolas. E temos dúvidas se Hebreus é dele. Ele não fez nenhum tratado sobre o inferno, gente. Meu Deus, eu sei que ele foi até o terceiro céu, mas no inferno ele não foi. E hoje cristãos assim, rasinhos, já escreve livros sobre o inferno. Coisa forte, viu? Hã? Coisa forte. Nossa, se deixasse tem que passar sangue nos umbrais da porta. Até um espirro que o crente dá está sendo demônio pelos narizes. Tem gente que crê assim. Tudo é o diabo, irmãos. Paulo diz, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Quer dizer, ele não atentou para isso. Ele atentou para conhecer a Cristo. Né? De tal coisa me gloriarei. Perdão. Não, porém, de mim mesmo. Entrou um mosquito na minha boca. Salvo nas minhas fraquezas. Acho que agora ele desceu, viu? Vai fazer o quê, né? Senão eu não vou falar a palavra. Depois sai, irmão. Não tem problema nenhum. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Salvo nas minhas fraquezas. A Rafaela tá rindo, né? Toda bonitinha, toda coisinha. Fazer o quê, né? O Fabrício corta. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha isso, irmão. E tem cristão que fala, fulano parece que não vê o que eu estou fazendo. Trato o outro bem, mas eu mesmo estou me deixando de lado. Ninguém me... né? Paulo podia fazer tudo isso e falar, eu não quero que ninguém se preocupe comigo mais do que convém. Bom, vamos ler o 7. Que para que me não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne e um mosquito na minha garganta, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ô, irmão, isso aqui é difícil entender, né? Um homem do potencial de Paulo está dizendo que ele teve um espinho na carne como um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Que linguagem estranha, né? Para ele não se exaltar. Como Deus quer nos levar a esse mistério de nos transformar à imagem de Cristo, né? Ou seja, tudo que fizermos só deve ter um objetivo, nos levar a parecer mais com Jesus. Né? Posso notar? Pode. O que seria esse espinho? Ei, minha irmã. Alguns acreditam, alguns estudiosos, que seria uma conjuntivite crônica nos olhos. Porque aos Gálatas ele fala que recebeu em fraqueza e, se fosse possível, os Gálatas teriam arrancado seus próprios olhos e dado a ele. E depois ele fala, vede com que grande letra vos escrevi. Quer dizer, quando ele escrevia, tinha que ser com a letra muito grande, porque ele tinha muita debilidade visual, né? Mas isso é uma faceta, né? Outros pensam outras coisas. Mas como Paulo não falou o que é, Então, mas porque aqui me chama a atenção que ele fala não é que pecado, não né? tinha Nunca. bofetear. É como se o inimigo aparecesse para ele, sei lá, e atormentasse aquela área dele. Pode ser, Alguma coisa assim, mesmo que envolvesse o olho no carro. mas dá mais a entender que é um fustigar de uma debilidade do corpo dele, da carne dele, né? Como
se ele fosse privado de fazer aquilo que ele Com mais certeza. gostava. E isso virava uma como alguém que está mexendo na ferida, né? O inimigo está sempre ali. Seria os bofeteados, Satanás. Poxa. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o que ele disse? O que diz a sua Bíblia? O que mais? Pode ler, Gilmar. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto fazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tá vendo? A minha graça te basta. Deus não tirou o espinho de Paulo. A obra de Deus não é fazer a gente próspero nem pobre, mas é transformar-nos à imagem de Cristo. Então, irmãos, essa é a questão da graça. Que Deus nos ajude e nos dê graça. Não receber em vão a graça de Deus. Amém? Amém. Nós não entendemos porque passamos por tantas dificuldades, né? É verdade. Lutas, oposições, lugares que Deus nos põe. Trazer o Fabrício, vai de São Lourenço para Montemor. Tinha outro lugar não, Fabrício? Na cidade. Só Minas Gerais são cerca de 850 cidades. O cara se forma lá e não tem uma vaga para ele. Foi mais ou menos isso, né? É estranho, né? Que Deus nos dê graça, né? Porque cada um de nós temos uma história. Aí Rafaela vai em casa, vem para Montemor, né? E agora estamos juntos. Que Deus, irmão, nos abençoe. Mas, concluindo essa questão da espiritualidade, os coríntios estavam recebendo a graça de Deus em vão. Hoje, muitas daquelas que se chamam igreja cantam sobre a graça, falam da graça, mas promove o homem, promove o sistema, promove a humanidade, promove o ego, promove tantas coisas que não é a graça, porque a graça ela é o meio para levar o homem a se render a Deus, obedecer a Deus, reinar sobre tudo que não agrada a Deus. Então, onde não houver esse retorno ao governo de Deus, certamente não é a graça de Deus que está nos levando a fazer coisa, mas é libertinagem. Essas coisas estão anulando a graça. Anula a graça de Deus. Com certeza. Então, que o Senhor nos leve a viver pela graça, a reinar em vida pela graça, a contribuir pela graça, a termos comunhão, a servir uns aos outros, a nos congregar, a obedecer. Mas é a graça de Deus que está nos levando a isso, porque Deus tem um propósito, que é nos levar juntos a sermos o testemunho do seu Filho hoje. E isso é o lugar do reino de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.